Bom dia pessoal, aqui é a Ana do blog declarandobitcoin.com.br. Hoje eu vim aqui para dizer para vocês que faltam 67 dias para a declaração do imposto de renda. Eu já escrevi, eu já gravei, eu já desenhei, eu já fiz podcast, eu já fiz e-book, então eu já expliquei tudo que eu tinha para explicar sobre o assunto. Mas ainda assim, todos os dias eu respondo diversas dúvidas que o pessoal me encaminha via blog, via YouTube, né? Então eu tenho conversado com bastante gente que está recém começando a se mexer para fazer sua declaração. Então fica aqui a dica, entra lá no meu blog, baixa o e-book, baixa todos os meus posts, né? Dá uma olhada lá com carinho que tu vai achar bastante coisa para fazer a tua declaração de imposto de renda. Eu queria mencionar uma coisa aqui que eu considero um desserviço, né? E tô há horas para falar disso, agora eu tô fazendo o pronto falei. Então, pronto falei, assim, eu tô vendo vários sites dizendo várias bobagens e normalmente as dúvidas que as pessoas me falam é justamente referente a essas bobagens. Então, eu selecionei um deles aqui de exemplo, eu já tinha escrito sobre isso, agora eu vou falar com todas as letras. Então, assim, lá no blog da XDEX a gente encontra, e não é só a XDEX, tá? Eu não sei se foi colocopia, como é que foi, mas tá na XDEX e tá em mais um monte de lugar. A declaração do imposto de renda das operações realizadas em criptomoedas é obrigatório tanto por parte das pessoas físicas como jurídicas. Também se aplica a declaração das operações realizadas no exterior. Até aqui, ok, não disse bobagem, mas também não disse que está falando de na declaração de imposto de renda. Ok. Desde a entrada da Instrução Normativa 1888 de 2019, editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que passou a produzir efeitos em 1º de agosto de 2019, foi instituída a obrigatoriedade da prestação de informações relativas às operações com criptoativos. Verdade. Estamos falando aqui da IN 1888, ok. Caso o investidor não declare, assim que a Receita começar a processar as declarações, vai cruzar as informações prestadas pelas exchanges e constatar que você não declarou em 2020 e vai ser a primeira vez que ela terá esses dados para fazer esse cruzamento. Verdade também. Muito bem, XTEX. Pessoas físicas que negociam entre si no Brasil e via exchanges brasileiras, a prestação de contas deverá ser feita quando houver movimentações acima de 30 mil. Oi, gente, não. Isso é um absurdo. 30 mil é o limite da IN quando operações no estrangeiro ou fora de exchange, tá? Não caiam nisso, isso aqui é uma informação errada. A prestação de contas da IN, não é a prestação de contas do imposto de renda. Aí eles continuam. Para fazer isso é necessário baixar o programa gerador do DARF, documento de arrecadação da Receita Federal. O programa gerador do DARF, bom, o DARF não é um programa gerador, né? O DARF a gente emite ele por meio do programa gerador do ganho de capital, que é o GCAP, né? Então, assim, o famoso GCAP, é lá no GCAP que a gente vai fazer a apuração do ganho de capital na alienação das suas criptomoedas, ok? O DARF é só o documento pelo qual você arrecada, você vai no banco e paga esse imposto. A tributação dos ganhos varia entre 15% sobre a parcela de ganhos que não ultrapassar 5.022. Bom, aqui também eu acho que eles só se perderam no zero, eles colocam aqui ganho de capital que não ultrapassa 5 mil, de 5 mil a 10 mil, aqui, na verdade são milhões, é 5 milhões, de 5 milhões a 10 milhões, então aqui eu acho que eles esqueceram dos zeros, ok. Fica a dica, tá errado também. Pelas regras, as informações deverão ser transmitidas à Receita Federal até às 23h59, horário de Brasília, do último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorreu o conjunto de operações realizadas com criptoativos. Ou seja, as informações do mês de agosto serão prestadas até o último dia de setembro e assim sucessivamente. Pessoal, aqui eles estão falando de IN, eles não estão falando em declaração do imposto de renda. Isso aqui é o prazo da IN, tá? O atraso na entrega gera multa de R$100 por mês, que sobe para 500 por mês, a cobrança de multa de 1,5% sobre o valor da operação. Gente, isso aqui também, isso aqui são multas encargos da IN, não é do imposto de renda. As multas do imposto de renda não são essas. Acessa lá no meu e-book e você vai ver quais são lá. Inclusive lá no meu blog tem mais posts falando sobre isso. Isso aqui, estão falando de IN, isso aqui é uma grande misturada que fizeram de tudo. As vendas de criptomoedas por quantia inferior a 35 mil em um determinado mês, mesmo quando houver ganho lucro, não deverão ser levadas à tributação. Ok, não deverão ser levadas à tributação, não quer dizer que não deverão ser declaradas, pelo contrário, tem que ser declaradas
Sim, né? Isso em lucros isentos, eu já falei isso antes, declarar lá em lucros isentos e não tributáveis. As corretoras brasileiras terão que informar ao fisco todas as transações realizadas por clientes independente dos valores. Sim, ok, tem que informar mesmo, todas as nacionais informam, tá? Essa informação é compulsória, então você operou em exchange nacional de agosto a dezembro, o teu CPF já está lá na Receita Federal e as movimentações que tu fizeste também já estão lá na Receita Federal. Como se dá a declaração de moedas adquiridas no exterior? Nesse caso, a declaração deve ser feita da mesma forma, pois as criptomoedas adquiridas no exterior têm a mesma natureza das adquiridas no Brasil. Sim, faltou dizer aqui que quando isso acontece, é você, contribuinte, que tem que fazer essa declaração. Então, esse reporte da IN 1888, no caso de operações fora de exchange ou operações em exchanges no exterior, é você que faz a IN, sim. E aqui, de novo, atenção ao nosso limite, que ele é 30k de movimentação, não é 30k só de alienação aqui, não é que ele mandei para Binance um X e depois só saquei Y, tá? E nesse meio tempo, quantos pares de troca fez nesse meio tempo? Então, tudo isso soma, contabiliza. Aliás, fica a dica que todo mundo que me diz que não tem IN, chega aqui e tem IN, tá? Bom, depois ele entra em outros fatores aqui, tudo ok. Tá, então, assim, dessas coisas eu gostaria de dizer, já disse aqui o que tá errado, o que tá certo, para ficar claro de novo que sim, você operou com criptomoedas, sim, você tem que declarar. Uma outra pergunta que bastante gente tem me feito é: operei com empresa de investimento, perdi tudo, como é que eu faço? Bom, se você mandou bitcoins para essa empresa de investimento, sim, você tem que declarar. Você tem que declarar, nem que seja para dar a baixa disso com prejuízo. Não pode é você ter enviado os bitcoins e isso não aparecer em lugar nenhum, né? Então, enviou o bitcoin, isso apareceu lá na Receita Federal, você tem que declarar sim, né? Limites para declaração do imposto de renda. Não tem, gente, não tem, não foi mencionado pela Receita Federal lá no perguntão o limite mínimo para que a pessoa seja obrigada. Então, na ausência de limite e ela equiparando isso a bem, são todas as operações. Então, tem que declarar sim todas as operações realizadas durante o ano a Receita Federal. Dica minha, declara desde o início para poder ratear isso, ratear os lucros, né, e poder ter uma isenção maior. Não confunda lucros nas vendas acima de 35k com o limite da IN, que é 30k. São dois limites distintos, né? Vou tentar vir aqui mais vezes, dar mais algumas dicas para vocês, né? Mas eu gostaria de deixar esse registro aqui, porque tem vários blogs que estão falando a mesma coisa e tá errado. Não misturar IN 1888 com declaração de imposto de renda, ok? Beijo! Vem comigo no blog que lá você vai achar todos os seus limites bem certinho. Beijão, tchau, tchau!